Na próxima palestra, Pensamento Analítico, a urgência de uma mudança comportamental, vamos refletir sobre como podemos promover a cultura analítica através da ciência de dados. Inovação, performance, produtividade são algumas das temáticas abordadas. Se o presente é digital, o futuro inevitavelmente será analítico. E quem vai conduzir esse momento é o Ricardo Capra. Ele é pesquisador de cultura analítica, autor e empreendedor. Além disso, ele fundou a Capra Institute for Data Science, onde ele pesquisa o impacto dos dados na sociedade e nos negócios. A partir disso, ele cria métodos, projetos, labs e startups que aceleram o desenvolvimento analítico de pessoas e empresas ao redor do mundo. Ele já trabalhou com o governo dos Estados Unidos, com a Unilever, B3, Gol, Rede Globo, por aí vai. A lista é extensa. Então, Capra, seja muito bem-vindo, o palco é seu. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado, Carol, por esse papo tão legal que aconteceu aqui antes. É muito legal estar com vocês, gente, aqui nessa parceria que o Capra Institute tem junto da SGB, num evento tão bacana acontecendo aqui, e num momento tão especial, onde a gente está falando desse impacto social e, obviamente, da história dos dados no meio disso tudo aqui, né? Eu vim aqui para ajudar a, quem sabe, traduzir um pouco do que significa o pensamento analítico dentro desse horizonte que a gente está tratando. Então, vou dar uma navegada agora com vocês, trazer um pouco de como o nosso processo decisório funciona e como o pensamento analítico muda a vida das pessoas e como afeta toda a sociedade, organizações que estão ao nosso redor. Então, é nisso que a gente vai mergulhar. Eu vou agora compartilhar com vocês aqui uma tela e a gente vai nos próximos minutos ficar juntos aqui. Vamos falar de pensamento analítico, então. A gente está vivendo uma mudança muito importante comportamental, onde esse termo, pensamento analítico, vem para a nossa mesa de conversa. E eu vou explicar um pouco para vocês o que isso significa. Bom, deixa eu, obviamente, contar para vocês aqui. Meu nome é Ricardo Capra, né? Eu sou um pesquisador dessa cultura, da cultura analítica, e escrevi um livro chamado Rastreável. Vou contar um pouquinho para vocês na jornada aqui, e fundei o Capra Institute for Data Science. A gente é uma organização, não uma startup, está aí trabalhando com dados desde 1998. A gente tem em torno de 100 pesquisadores, analistas e cientistas ao redor do mundo junto conosco, promovendo a cultura analítica através da ciência de dados. Então, nada mais oportuno e nada mais conveniente do que estar junto com vocês nesse evento que conecta tudo isso, né? A gente, no dia a dia, tem um programa de educação, um programa de consultoria e, obviamente, uma central de pesquisa, um centro de pesquisa. E a gente ajuda a acelerar a transformação analítica de diversas organizações de todos os tipos, tá? Então, desde Banco Mundial, governo americano, Unilever global, Volvo globalmente, Grupo Abbott globalmente, depois no Brasil Sebrae, Banco do Brasil e uma série de outras organizações que a gente apoia aí e ajuda nesse processo de desenvolvimento dessa cultura e desse pensamento analítico. Por trás dessa nossa conversa tem um monte de ferramentas, técnicas, conceitos, deep learning, machine learning, inteligência artificial, ciência de dados, mas o que eu queria destacar nessa nossa conversa aqui é sobre por que a gente precisa se adaptar a uma nova forma de pensar. O presente, ele é digital, a gente está vivendo isso, mas há alguns anos eu já venho dizendo que a gente precisa se preparar para um futuro que é inevitavelmente mais analítico. Por que eu estou trazendo isso logo na nossa arrancada, né? Por uma questão muito simples. A gente tem uma série de aceleradores de tecnologia da informação que estão ao nosso dispor e estão fazendo com que a gente precise lidar com a informação muito mais rápido, né? Então a gente viveu isso com a entrada da internet, entrada de Wi-Fi, smartphones espalhados por todos os lugares, obviamente também as mídias sociais gerando dados em todos os lugares, mas acontece uma coisa muito interessante, que é a entrada da internet das coisas, tá? E a própria pandemia, que transformam o jeito que a gente gera dados de uma maneira diferente. Por que eu estou falando isso? Antes, eu precisava de uma inserção humana para a geração de dados. O que significa? Eu precisava de que alguém digitasse a informação, subisse uma foto. A partir do momento da internet das coisas, e com a entrada e durante a pandemia, da transformação digital acelerada pela pandemia, as coisas, as telas, passam a gerar dados e sinais o tempo todo, sem necessariamente uma interação humana. O que eu estou querendo dizer com isso, né? O que eu estou querendo dizer é que a nossa geladeira, cada vez que a gente abre, está mandando um impulso para algum lugar com dados sem necessariamente uma interação humana.
O meu relógio, nesse momento, o watch aqui, está mandando minha frequência cardíaca de 14 em 14 segundos para uma nuvem a partir desses sensores que ficam coletando dados o tempo todo. Qual a questão da nossa conversa e por que a gente precisa trazer isso para uma conversa mais ampla sobre pensamento? Pelo seguinte, gente, de toda essa informação que a gente tem disponível, a gente está analisando somente 3% de todos os dados que a gente está gerando. Toda essa informação está em algum lugar, está sendo analisado por pequenos grupos, muitas vezes grupos que a gente considera como grupos controladores, desde governos ou empresas, grandes empresas, mas ela está limitada a um grupo muito pequeno de pessoas. E por que precisa ser uma conversa pública, aberta para todo mundo? Acontece o seguinte, lá em 2000, a gente teve uma mudança técnica entre a tecnologia da informação na nossa linguagem de uma forma direta, e de lá para cá vem o conceito de Big Data, ciência de dados, então as técnicas vão evoluindo. Mas, em paralelo, lá em 2010 a gente tem uma explosão e uma mudança cultural muito importante em razão da tecnologia da informação. O que acontece? Tem um novo modelo econômico. Empresas de tecnologia da informação se tornam maiores do que todos os outros tipos de empresa. As organizações passam a funcionar como um modelo de startups, todas integradas, conectadas, mais sistêmicas. E o ambiente social é muito mais conectado do que vinha anteriormente. Então, a gente tem uma cultura em torno da tecnologia da informação. Agora, a gente chega num momento muito específico da nossa evolução, lidando com a tecnologia da informação, com dados de uma maneira geral. Ela é uma mudança comportamental. As nossas atitudes, os nossos hábitos, todos nós nos tornamos agentes desse processo. Todos nós nos tornamos analistas de dados a partir de agora, analistas dos nossos próprios dados. A gente está passando por uma revolução, ela é uma transformação radical, por isso uma revolução de uma estrutura que é tecnológica, política, social, econômica e cultural. Então, onde a gente vai hoje, a gente se depara com um monte de sistemas, dashboards, sistemas de tomada de decisão espalhados por telas em tudo que é lugares. Em todos os lugares que a gente vai visitar, a gente encontra isso. Vocês estão aqui dentro do meu laboratório, e nesse laboratório, dados estão sendo coletados, monitorados, levando informação para as telas, enquanto a gente está conversando aqui. A gente está falando de uma nova geração de pessoas orientadas por dados que precisa mudar o mindset, o jeito que a gente olha para as coisas. E não sou só eu que estou dizendo isso, tá? A gente estuda isso, a gente é um Instituto de Ciência de Dados, mas não é eu que estou dizendo isso. Lá em 2020, o Fórum Econômico Mundial publicou um relatório apontando quais eram as habilidades mais importantes para qualquer profissional de qualquer área de atuação em 2025. Nós estamos em 2022, já se passaram 2 anos, essa lista continua atualizada, e sabem qual é o item que está no topo da lista? Pensamento analítico e inovação. E aí a gente tem um problema. O que é o pensamento analítico? Porque o pensamento analítico ele cai numa esfera de, não, mas o que significa? Do que a gente está falando? Então, a minha intenção agora é mostrar o quanto isso afeta o nosso dia a dia. E eu vou começar demonstrando para vocês aqui essa abordagem, tá? Falando o seguinte... Tem um estudo, tá, de Terence Winters, de uma universidade naval dos Estados Unidos, tá? Ele tem um estudo muito bacana que ele fala o seguinte: num ambiente de tomada de decisão, a gente tem uma série de incertezas e erros que a gente vai cometer cada vez que a gente vai tomar a decisão. A gente precisa encontrar uma maneira de ter mais consciência sobre a situação para poder tomar melhores decisões. Mas chega um momento dessa evolução que a gente tem uma paralisia no processo de tomada de decisão, porque a gente nem tem não resolveu todas as incertezas ainda e ainda não estabilizou o fluxo de informação que a gente tem. E quando a gente mede as organizações do mundo todo, brasileiras e fora do Brasil, a gente descobre que mais de 70% das decisões não são baseadas em dados. Então, a gente logo percebe que a gente está atrasado no fluxo de desenvolvimento de pensamento analítico. Sobre a tomada de decisão, a gente produziu recentemente um estudo muito bacana que vocês acham nesse link que eu estou deixando para vocês, capra.institute/estudos, que decodifica a tomada de decisão. A gente pegou todos os critérios, características de uma tomada de decisão, vieses, as coisas que impactam, o que não impacta, como a decisão é composta, e mostrou qual é o efeito dos dados quando a gente utiliza eles como um incremento no processo decisório. Mas eu vou demonstrar isso para vocês de uma forma bem simplificada agora. Se a gente tem um problema, uma necessidade a ser resolvida hoje, em razão da quantidade de informação que a gente tem ao nosso redor,
Logo que a gente tenta resolver o problema, a gente passa por uma cegueira informacional. Uma quantidade de informação muito abundante, onde a gente não consegue filtrar o que é relevante, o que é menos relevante, o que é mais relevante, e isso nos atrapalha. Isso nos gera uma infodemia, uma infoxication, uma intoxicação por consumo excessivo de informação que nos paralisa. Entra aqui o pensamento analítico. Uma fusão entre o pensamento computacional e o pensamento crítico, que nos levam a testar hipóteses, para novas abordagens para os problemas, para uma abstração com relação às situações, para análise de dados, para análise de novos dados e para, finalmente, um julgamento analítico, baseado em evidências, tecnologia e ciências, matemáticas de uma maneira geral. Quando a gente fala de pensamento analítico, eu não estou falando de tecnologia. Tecnologia é uma dos aceleradores para esse pensamento. Mas a gente começa o pensamento analítico num espaço com gráficos. É simplesmente entender como as pessoas tomam decisões e como elas passam a tomar decisões quando olham para informações qualificadas, organizadas e visuais. Se elas estão automatizadas, maravilhoso. Se não está automatizado, não é sobre isso. É sobre tomar decisão de um jeito diferente, baseado em evidências. É disso que a gente está falando. A gente teve um panorama muito interessante, um retrato muito interessante que a gente mediu a evolução do nível de maturidade data-driven do Brasil. O que a gente descobriu, tá? Lá em 2019, a gente se encontrava numa fase de... A gente tem aqui as fases, tá? Então, desde uma negação do uso de dados, passando por curiosidade, pela experimentação, se sentindo mais seguro, até ser orientado por dados. Em 2019, a gente estava numa fase de curiosidade sobre esse tema. Hoje, as pessoas já experimentam mais e já estão mais próximos de uma fase de segurança, tomando decisão olhando para dados. O que eu estou falando para vocês é o seguinte: a gente está vivendo o fim do intermediário na análise de dados. É uma democracia analítica que está sendo estabelecida. Vocês hoje, sentados onde vocês estão, têm um smartphone na mão de vocês. Os últimos 10 aplicativos que vocês baixaram, eles carregam uma aba de analytics para vocês mesmos analisarem os dados. Vocês podem analisar a quantidade de passos que vocês dão, quantas escadas vocês subiram, como é que está a frequência cardíaca de vocês, temperatura corporal, que são gerados dos seus próprios corpos, nos seus próprios smartphones, e uma aba de analytics para vocês fazerem isso agora mesmo. Se vocês trabalham com marketing, vocês podem analisar seus próprios dados de marketing, olhando para as próprias ferramentas. Se vocês trabalham com vendas, vocês cada vez têm mais instrumentos analíticos. Então, daqui para frente, você vai ter uma dependência cada vez maior de vocês mesmos terem a habilidade de analisarem seus próprios dados. O que eu estou dizendo para vocês é que vocês deixam de ser alguém que pede informação para um analista de dados. De 10 a 15% do tempo de vocês, do dia de vocês, da vida de vocês, vai ser gasta analisando dados. Esse conceito, a Gartner nomeou como Self-Service Analytics. O que isso significa? A gente desenvolve a capacidade técnica e a gente desenvolve a capacidade analítica. Está desenvolvendo nessa geração. Isso nos leva a ser um tomador de decisão baseado em informação self-service. A gente mesmo analisa os nossos próprios dados. Por isso que quando a gente entra numa companhia qualquer, aqui eu estou trazendo uma foto de uma organização que a gente ajudou nesse processo, a Gol, a gente está vendo tomadores de decisão numa sala de tomada de decisão. Não são pessoas de analytics, não são pessoas de tecnologia, são as pessoas que vocês estão vendo na frente de vocês, são pessoas de negócio, mais especificamente de marketing, que assumiram o papel como analistas de dados, como pessoas que lidam com dados no dia a dia. O que isso causa naquela curva que eu mostrei para vocês lá no início? Isso aqui dá uma suavizada na paralisia da tomada de decisão. Por quê? A gente está aumentando a habilidade e o nível de consciência sobre o mundo através de um ciclo de informação melhor estabelecida. É quando o fluxo de informação ele se adapta à nossa arquitetura de tomada de decisão. Foi para o centro das decisões a informação. O que alimenta o objetivo, o que faz uma estratégia acontecer, uma comunicação, uma execução, seja do que for, que geram novos dados, é a informação. No centro de qualquer processo decisório, de qualquer organização, de qualquer modelo sistêmico, social, seja o que for, a informação precisa estar no centro. E os tomadores de decisão, obviamente, usando isso como um insumo. Esse insumo, ele inclusive pode ser usado de uma maneira contínua, como se fosse um laboratório de experimentos de negócio. De novo, tá? Um negócio privado, um negócio social, não importa. Toda hipótese vai gerar um experimento, que vai gerar um resultado, que vai gerar uma nova análise e novas ações. Isso, vão gerar novas hipóteses.
esse laboratório de experimento precisa ser constantemente alimentado por dados. Quando a gente pensa qualquer tomada de decisão que a gente precisa tomar, negócios ou vida pessoal, ela está sempre enquadrada em 4 blocos. O primeiro bloco é o bloco descritivo, para a gente saber o que está acontecendo. E a gente pode usar modelos analíticos para entender o que está acontecendo. Aí a gente vai explorar esse problema. Por que isso aconteceu? É o que a gente chama de modelos de diagnóstico. Então a gente faz uma análise preditiva. O que vai acontecer? Que é o que a gente conhece como algoritmos e modelos preditivos para prever o que vai acontecer baseado no que aconteceu no passado. E os modelos prescritivos é o que a gente chama de inteligência artificial. Mais do que uma recomendação, é uma recomendação do que eu devo fazer. Tá? A gente, quando sincroniza a tomada de decisão com o fluxo de informação, a gente melhora o nosso processo de decisão. Tá? Então, a gente tem, com o pensamento analítico ativo, o que acontece, a gente torna a tomada de decisão uma coisa no tempo ideal. Ela não é nem muito cedo e nem muito tarde. A gente estabiliza o processo de decisão mais analítico e orientado por dados, com uma quantidade de informações adequada, e usando aqui o conceito do Daniel Kahneman, do rápido e devagar, né? Rápido, mas devagar, para ser uma decisão melhor. Né? Bom, isso é sobre cultura analítica. É por isso que a gente precisa avançar no jeito que a gente lida com essa cultura de dados e com esse pensamento analítico no dia a dia. Nesse gráfico, eu estou mostrando o avanço das ferramentas tecnológicas no amarelo, verde, azul e azul escuro aqui. Estão vendo a linha rosa? Ela está mostrando lá atrás a cultura. As pessoas ficaram para trás nesse processo, não foram preparadas para ter pensamento analítico e para serem pessoas com habilidades mais analíticas. As pessoas precisam estar no início dessa jornada. As pessoas precisam estar na frente. Os pilares da cultura analítica são pessoas, processos, políticas e tecnologia. Mas começa pelas pessoas. Então, o que eu trouxe para vocês até aqui, gente, é o seguinte: a gente está vivendo um novo momento, uma cidadania digital, mais acesso à tecnologia, educação digital mais disseminada e o pensamento analítico nativo. Isso nos leva a uma necessidade de recursos mais analíticos no nosso dia a dia. Né? Democratização da informação, ferramentas mais amigáveis e acesso facilitado às técnicas, tudo isso para conviver e viver num ambiente em tempo real. Tá? Onde a informação é mais dinâmica, rápida. Para a gente ter uma democracia, a gente precisa ter mais diversidade de visões e opiniões. Por isso, tem uma nova geração analítica chegando. Tem uma nova geração analítica sendo formada, desenvolvida e nascendo, porque as crianças já vão vir com isso no DNA delas. Pensem que as crianças que estão ao redor de você já lidam com pensamento computacional no smartphone na mão delas, aí onde elas estão, navegando disso de uma maneira muito mais hábil do que a gente. E com uma capacidade de desenvolver o pensamento crítico, ou seja, buscar mais informação e tomar decisões melhores, como a gente nunca teve acesso à informação na nossa vida. Isto acelera o desenvolvimento de pensamento analítico. O que a gente está vivendo hoje, tá, é uma evolução, um avanço do potencial analítico no mundo. A gente avançou da memória, lá em 2000, onde a gente armazenava a informação, para análises que vêm acontecendo nos últimos anos, para hoje a gente está interpretando a informação e para ir para uma próxima geração, que é uma geração mais autônoma, onde a gente sai de uma camada de analytics e entra numa camada de inteligência artificial. O que isso significa? Isso significa que, a partir de agora, as decisões orientadas por dados vão ser espalhadas por algoritmos e por recursos autônomos que estão ao nosso redor. Isso já está acontecendo. Está acontecendo porque é muito mais fácil replicar regras algorítmicas do que regras hierárquicas. Quando a gente mede a adoção da inteligência artificial no Brasil, a gente descobre que mais de 50% das empresas já estão treinando suas próprias máquinas. Nosso próximo nível de eficiência é sobre eficiência algorítmica. É sobre como a gente lida com as máquinas nos fazendo recomendações. Meu recado final para vocês é sobre essa mudança que a gente está vivendo. Ela não é mais técnica, ela é comportamental. O T da mudança técnica, que envolveu aceleração científica, foco no instrumental e tudo baseado em código, já aconteceu. O que a gente está passando agora é uma adaptação de linguagem, uma adoção de novos hábitos, um pensamento mais analítico sobre tudo. Então, essa mudança e esse momento que a gente está vivendo é muito especial, mas a gente tem que mudar o jeito que a gente olha para as coisas, o jeito que a gente olha para o mundo. É um prazer estar com vocês aqui, foi muito legal vir aqui compartilhar com vocês. Espero que vocês curtam muito o evento aqui e aproveitem esse momento que vocês estão aqui.
Obrigado, gente, e até a próxima.